Olá pessoal, eu me chamo Diego Lima, faço parte da equipe do Danilo Alexandrino e do Jarderson Arlindo. Nós somos do IF, sede Maracanaú, e vamos apresentar o trabalho aqui de compiladores, que o desafio proposto é criar um analisador léxico. Então vamos lá. O projeto ele foi criado com o Node, porque ele foi escrito em JS, né, JavaScript, e a proposta é que a interpretação da linguagem pelo analisador léxico seja de JavaScript. Então, nós temos aqui o projetinho, né, temos aqui o código, temos aqui o que ele consegue interpretar, né, de operadores, palavras reservadas e também os terminadores, né. Então, passar rapidamente aqui pelo código para chegar até numa parte que ele define o que nós vamos ter, né? Vamos ter os comentários, vamos ter palavras reservadas, identificadores, operador de atribuição, os demais operadores, as constantes numéricas, constante literal, o separador, que é a vírgula, e os demais terminadores. A estrutura aqui é basicamente nós temos um arquivo input aqui que vai receber um código. Temos aqui alguns de teste, né? Ó. Vamos pegar aqui o teste 1 e ele vai gerar, vamos salvar, e ele vai gerar um output, que é aqui. Então esses dois arquivos eles ficam dentro do data. Então vamos aqui, né? Vamos executar agora o Node com npm start. Então, nesse momento, ele vai executar a leitura desse código, né? Veja que mudou, porque era diferente do código. Então, vamos aqui para a análise léxica desse código. O nosso programa ele gerou uma sequência de tokens. Então, nós temos aqui a leitura de um comentário em bloco, né? Está aqui o comentário em bloco, apresentado por início e fim. Comentário de linha também ele reconheceu perfeitamente. Agora vamos aqui para as variáveis, né? Ó, temos o var, palavra reservada, reconheceu. End é um nome de variável, é um identificador. Então ele reconheceu aqui. Atribuição, operador de atribuição, né? Temos aqui, ele reconheceu também o token. Outra palavra reservada, que é o true, ele também reconheceu. O operador end está aqui. O operador de negação e outra variável identificadora aqui, né? Teste. Pronto. Essa aqui foi essa linha, né? E ela vai finalizada com o ponto e vírgula. Para o JS ele é irrelevante o ponto e vírgula. Você pode ou não utilizar. Aqui ele vai começar com o let, né? Ó, próxima linha. Pegou outra palavra reservada, let, que também institui, né? Uma variável. No caso agora é o or. Atribuição. Pegou um false, o operador ou, colocou aqui o identificador teste, justamente a atribuição false ou teste. Então ele vai fazer esse cálculo aqui. Continuando, vamos aqui agora com os números, né? Temos o let, o identificador num int com a atribuição, e ele vai pegar um valor aqui inteiro bem grande, né? Ele reconheceu aqui perfeitamente, né? Constante numérica. Ponto e vírgula fechou, foi para o outro. Agora vamos ter aqui um número em ponto flutuante. Que nós vamos ter, né? O let, num float, atribuição 55.99. Constante numérica. Reconheceu perfeitamente. E todos eles, né, estão com ponto e vírgula e eles estão aqui reconhecendo corretamente. Agora vamos aqui falar sobre alguns operadores, né? Ó, temos o mais, o menos, menos, o mais igual e o menos igual, né? Temos aqui, primeiramente, o num int, né? Tá aqui ele nessa linha.
que ele vai receber o mais, depois fechou aqui com ponto e vírgula, então reconheceu o operador, fechou com o terminador. Próximo é o NumInt, né? De novamente, com menos menos, fechou com o terminador, também reconheceu essa linha perfeitamente. Os próximos ele pega, né? O NumFloat mais igual em uma constante numérica, ponto e vírgula, está aqui perfeitamente. E o próximo é com menos igual, da mesma forma. Um float menos igual, constante numérica, fechou com um ponto e vírgula. A próxima estrutura que nós vamos ver é o if. Então, nós temos aqui o if, né? Palavra reservada, reconheceu. Abriu o parêntese, pegou num float. Outro operador aqui que ele reconheceu, né? O maior ou igual. O NumInt, fechou o parêntese. Aí ele vai abrir o bloco, né? Abriu o bloco e pegou aqui o console log, que ele reconheceu como identificador, que é uma função, né? Então, ele vai abrir aqui, né, para pegar a variável que ele vai printar, né? No caso aqui, nós fizemos alguns testes, né? Nesse caso aqui, nós abrimos com aspas duplas e colocamos aspas simples aqui dentro. Ele leu bem direitinho, porque o JavaScript ele permite, né, você abrir com aspas duplas ou aspas simples. Aí fechou aqui do console log, ponto e vírgula, aqui. E ele vai fechar o bloco do if e vai abrir um else e em seguida já pegou um if. É justamente essa parte. Aí ele vai fazer um identificador aqui, né, ó. Ou outro operador aqui, né, ó, de igual. Fechou, abriu o bloco. Vai ter outro console log com outro teste, que agora o teste da constante literal é com aspas simples e colocou aspas duplas. Ele também conseguiu ler perfeitamente. Fechou o bloco aqui, né, do else e abriu o último que é o else. Também tem um testezinho assim, console log com a literal, né, com as barras invertidas. Podemos perceber que ele reconheceu a barra invertida perfeitamente aqui, ó, dentro da string. Então, ele vai fechar aqui, né, do console log, ponto e vírgula do console log, e fechou o bloco do if. Pronto, esse foi o nosso primeiro exemplo. Agora, o nosso exemplo 2, nós vamos aqui copiar o código, colar aqui, salvar e executar novamente. A execução aconteceu corretamente, ele aqui modificou, né, o arquivo. Vamos lá. Novamente estamos aqui com os comentários e aqui nós vamos ter algumas iterações. Temos aqui, ó, reconheceu for, abriu, j, igual, constante numérica, ponto e vírgula. Exatamente. For, abriu, j recebe 0, ponto e vírgula. Então, ele reconheceu aqui bem direitinho. O próximo, j menor que uma constante numérica, que vai ser o 1, está aqui perfeitamente, ponto e vírgula. E depois ele vai dizer que vai ser um incrementador, né, o j, mais, e fecha o for. Exatamente aqui. Aí ele vai abrir o bloco e vai criar um array aqui dentro. Abriu o bloco, criou a variável e começa aqui, né, um array. Abriu, constante numérica 1, separador, vírgula. 2, separador, 3, fechou, concluiu aqui a leitura do array. Então, ele fecha o bloco do for e pronto. Isso é só para teste, né? Tem um while aqui também, que nós vamos ter aqui o while, palavra reservada. Vai abrir, vai aqui o NumFloat, maior que o NumInt. Fechou, abriu o bloco desse while. E dentro dele nós vamos ter uma atribuição de uma matriz, né? Que é uma matriz bem simples, só para exemplificar. Então, ó, nós vamos ter a abertura
do vetor mais externo e os vetores internos, né? Ó, vamos ter a abertura, fecha, da constante numérica 1, vírgula, abre e fecha da constante 2, vírgula, abre e fecha da constante 3, e agora ele vai fechar esse vetor maior, né, que ele abriu aqui, ponto e vírgula. Então ele conseguiu reconhecer perfeitamente todos os tokens dessa linha. Aqui ele vai fechar, pronto, fechamos a estrutura while. Do while aqui também, bem simples, pega o do, abriu, identificador num float, aqui uma atribuição, né, maior do que 5, ou mais igual, né, que ele vai receber a constante 5, fechou ponto e vírgula, fechou o bloco do, né, que foi aberto aqui, e só depois do bloco do que vem o while, né, aqui o while, parêntese, num float maior que ou menor que no int, fechou aqui o parêntese, ponto e vírgula. Última estrutura aqui desse exemplo vai ser o switch, né? Tá aqui o switch case, abriu identificador num float, fechou, abriu o bloco do switch. Agora aqui os casos são bem simples, né? Só para exemplificar aqui essa parte. Que é o case, é o constante literal a, o operador dois pontos, aí dá o break, ponto e vírgula. Depois vem o default, dois pontos, deu contínuo, ponto e vírgula, fechou. Exatamente, case, né? Ó. Aqui o case é literal, dois pontos break, default, dois pontos contínuo, e depois fechamos aqui o terminador. Então aqui nós conseguimos ver perfeitamente. Código 3, o teste 3, vamos aqui também fazer, né? Pronto. Aqui está no comentáriozinho teste code 3, né? Os comentários. E aqui nós vamos fazer uma estrutura de erro, né? Ó. Try, abriu, identificador num float, menos igual, 10. Exatamente aqui, ó. Perfeitamente ele executou tudinho, reconhecendo cada um, né? Palavra reservada, terminador, identificador, operador. Depois ele vai pegar um catch. Aqui ele abre e fecha com um identificador aqui, né? Depois ele vai entrar aqui, abrir e fechar o catch, né? Que é só um console log com um OK. Tá aqui a literal OK. Depois nós temos aqui, né? Encerramento do catch, abre o finally, que também vai ter um console log só com um constante literal. Então aqui o ponto e vírgula aqui. E o fechamento do final. Então, vimos aqui a estrutura toda, try, catch, final, ele conseguiu pegar toda a estrutura perfeitamente, todos os tokens daqui. E para finalizar, criamos aqui uma função, né, com várias estruturas alinhadas. Então, ele criou aqui a function, ele pegou aqui o testando, né, ó, o nome da function, abriu, fechou, porque não tem nenhum atributo. Então, ele vai pegar aqui, abriu o bloco, aí começa, ó. If, abriu, fechou, os mesmos exemplos que a gente já viu, né? Aí, bem aqui, ele vai abrir o bloco do if. Aí passa por for. Aí vamos ter aqui as estruturas do for. Aqui, tudinho do for. Mais, fechou, abriu for. Depois que abriu o for, ele já vai e abre o while. Aí vamos ter aqui a estrutura todinha do while. Abrir o bloco do while. Aí vamos ter aquela atribuição, né, que nós vimos. Tá aqui ela todinha. E aí começa os fechamentos, né? Ponto e vírgula daqui. Fechar o bloco do while. Fechar o bloco do for. Fechar o bloco do if. Retornar um true aqui, né? Palavra reservada, return, true, ponto e vírgula. E nós fechamos aqui a nossa function. Então, pronto, testamos aqui 3 códigos diferentes com várias estruturas diferentes, né? Então, é isso aí. Eu agradeço a atenção, né? Nós agradecemos a atenção e é isso aí. Valeu!